A artrodese, na verdade, nós estamos fazendo a fixação. Estamos passando órteses, próteses, amarrilhos, alguma coisa assim, para fixar uma estrutura óssea, e a gente espera que em 90 dias ocorra uma fusão, um aparecimento de osso em volta daquela cirurgia, e aí você vai ter a artrodese propriamente dita. Uma coisa importante é você conhecer a anatomia da área que você vai fazer, a fixação. Então, não é apenas a parte óssea, né? Corpo vertebral, lâmina, massa. Vocês vão ver que eu falo muito, vou falar de parafusos de massa lateral, parafusos pediculares. Essa é a parte óssea apenas. Mas você precisa conhecer também as estruturas vasculares e as estruturas nervosas aí, né? Porque você imagina, você disseca de uma maneira errada ou insuficiente e você passa aqui um parafuso em cima da vertebral. Ou você passa um parafuso reto, um parafuso que você achava que ele ia ter essa direção e, na verdade, você está fazendo isso aqui. Você está entrando com o parafuso em cima da raiz. Ou até invertendo o ângulo que você planejou e coloca um parafuso dentro do canal. Então, tudo isso tem que ser muito bem preparado, planejado, com o conhecimento da anatomia da região que você vai fazer a fixação. Então, nós vamos começar com a primeira técnica, que é a fixação anterior do odontoide, ou também o parafuso axial de odontoide. A principal indicação são nas fraturas de odontoide tipo 2. As contraindicações são pacientes com osteoporose muito intensa, que você não tem como ancorar o parafuso. Fraturas, eu vou mostrar em seguida um esqueminha, para vocês entenderem isso. Fraturas de tipo 2 que são oblíquas anteriormente. E as fraturas de tipo 1 e 3 você não pode fazer também, não deve fazer. A grande vantagem é que ela preserva a mobilidade sem o C2. Na verdade, esse tipo de parafuso, vocês vão ver, ele não é uma artrodese, ele não induz a uma artrodese, ele induz a uma osteossíntese, ou seja, você vai estar corrigindo uma fratura, você vai estar alinhando dois fragmentos. A cirurgia é pouco traumática e o pós-operatório, quando dá tudo certo, é óbvio, é muito bom. Então, você consegue fazer a cirurgia num dia, aí no dia seguinte dá alta para o paciente. As desvantagens. Pacientes que têm pescoço muito curto, fica muito difícil de fazer. Teoricamente, há necessidade de usar duas radioscopias, né, duas radioscopias simultâneas. E você pode ter uma disfagia no pós-operatório, principalmente em pacientes mais idosos. Então, vocês lembram aqui, a fratura tipo 1 pega só a pontinha do odontoide, a tipo 2 pega na base, e a tipo 3 se estende para o corpo vertebral, para o corpo de C2. Aqui vocês têm uma fratura oblíqua anterior, outra oblíqua posterior e outra horizontal. Essa aqui é que é a oblíqua anterior, essa não adianta você fazer. Porque se você for tracionar essa ponta de encontro à fratura, ela vai escorregar para frente e não vai dar certo a cirurgia. Essa é a ideal, que você traz o odontoide junto ao corpo de C2, e essa você consegue fazer também a cirurgia, mas tem que tomar muito cuidado no momento do posicionamento do parafuso. Então, aqui você tem um posicionamento, então, o planejamento da cirurgia, a cirurgia, na verdade, começa assim que o anestesista te entrega ao paciente. Então, no posicionamento, você tem que estar o momento todo momento, planejando os seus movimentos durante a cirurgia. Então, você tem que botar o paciente com uma hiperextensão do pescoço, o ideal é colocar ele no Mansfield, e você tem uma escopia te dando uma imagem antero-posterior, e uma imagem lateral-lateral. Tá? Nem todo lugar te oferece isso. Tá? Durante muito tempo, nós fizemos, e fazemos ainda, eventualmente, cirurgias com um arco só que aí demora mais a cirurgia, porque você tem que ficar trocando de AP para perfil a todo momento.
Um macete é você fazer a cirurgia com o paciente com a boca aberta, que aí você tira um pouco das estruturas da frente do odontoide no AP. Algumas indústrias que fornecem material para isso já te fornecem esse tipo de afastador, que você consegue entrar por uma incisão baixa e consegue afastar os tecidos para você poder ter acesso aqui ao corpo de C2. Tá? Então, por isso que tem que estar bem estendida a cabeça, para tirar o queixo da frente. Então, qual que é a intenção? É você passar o parafuso e puxar esse fragmento de encontro à fratura. Esse contato, existe um conceito ortopédico de que o contato, a pressão dos dois fragmentos na linha de fratura estimulam a formação óssea. Olha só, quando você tem uma linha de fratura com essa direção aqui, e você puxa o fragmento para cá, esse pedaço, o próprio odontoide, ele vai escorregar para frente. Por isso que essa fratura aqui não dá certo. E nessa você consegue uma posição ideal. Esses desenhos são da O-Spine e essa técnica está descrita aqui para 2 parafusos. Depois de algum tempo, a gente, fazendo tanta cirurgia, descobriu-se que com um parafuso bem posicionado é suficiente para você ter bom resultado. Mas no início todos nós fazíamos com 2 parafusos. Aqui é um exemplo de um paciente nosso, você tem o corpo vertebral aqui, o odontoide está aqui, olha só. Então, houve uma luxação grande do odontoide, alinhou, passou o parafuso, aqui nós passamos 2, e tracionamos, você vê que agora tem uma linha única aqui. Esse aqui já é um caso em que nós fizemos com um parafuso só. Aqui tem um macetezinho. Esse parafuso, na verdade, ele tem rosca só na ponta. E depois que você passa a rosca pela fratura, você gira em falso no corpo vertebral de C2. E com isso você traz o fragmento do odontoide de encontro ao corpo vertebral. Se ele tiver rosca em toda a extensão, você não consegue fazer essa pressão. Bom, uma outra técnica que nós temos é a fixação anterior de C1 e C2. Mesma coisa, ela tem uma utilidade, principalmente fraturas tipo 2, e aí ela é mais útil no paciente idoso. Por quê? O idoso ele tem uma osteoporose muito grande, e aí você não consegue uma fixação boa só com o parafuso de odontoide. Como você já atingiu aqui a posição da base de C2, você vai para as laterais e atinge as articulares, as superfícies articulares de C1 e C2. E você acrescenta um parafuso de cada lado. É importante numa instabilidade C1 e C2, a indicação. Às vezes você fez um parafuso axial, quebrou o parafuso, saiu da posição, você pode reabordar e fazer isso aqui. E fraturas instáveis de C1. As vantagens é que a mesma abordagem também é pouco traumática e também tem um pós-operatório tranquilo. E, novamente, você precisa, teoricamente, de 2 escopias. Mesma coisa, mesma posição, tudo semelhante, mas você, com o afastador, você chega nas superfícies articulares, você raspa essas superfícies articulares para tentar tirar toda a parte cartilaginosa das superfícies articulares. Então, você tem que riscar, tem que raspar essa posição. Tem alguém com o fone aberto aí. Está dando impedância. E você passa o parafuso na mesma linha. Quando você olha no perfil, a direção é exatamente a mesma. Tá? Mas, em AP, você vai mais lateral e consegue trazer o corpo de C2,
toda a massa de C2 com as massas laterais de C1. Outra técnica, essa é bem mais antiga, essa aí a gente usou durante muito tempo no início, é a fixação posterior com amarrilhos, né? Nada mais são, no início a gente utilizava cabos de aço retorcidos e você disseca a região cervical do paciente, disseca ali as lâminas de C1 e C2, para isso tem que estar íntegra, né? E aí você amarra, simplesmente você amarra. Também tem a indicação na fratura de odontoide, em alguns pacientes que tinham a ruptura do ligamento transverso de C1, também nós usamos muito isso. Uma técnica extremamente simples, de baixo risco, e às vezes a gente associa com uma fixação mais moderna. Grande desvantagem, tem que ter lâmina de C1 e C2 íntegras. Às vezes, num trauma, você não consegue ter isso à sua disposição. O fio é sublaminar, então você tem que passar com muito cuidado, e aí eu vou mostrar alguns macetezinhos aí, para você não furar a dura e não enfiar o arame dentro da dura, podendo cutucar o tronco lá. Ela tem uma alta taxa de pseudoartrose. Volta e meia você tem que refazer a cirurgia porque não há a artrodese. Você faz a fixação, mas depois de 3, 4 meses não incorporou o enxerto ósseo e aí você tem que refazer a cirurgia. E a gente, quando faz ela exclusivamente, quando você faz só o amarrilho, você precisa usar um colar cervical. Então, aqui a gente faz com o fio dobrado, então fica uma ponta romba, vocês estão vendo aqui, ó, a ponta torna-se romba, se descola a dura mater tanto de C1, da lâmina de C1 como da lâmina de C2, passa o fio por cima. Às vezes a gente fazia muito isso aqui, que é passar o fio ancorado na apófise espinhosa de C2. E coloca um fragmento de osso, você retira, a gente às vezes chama isso de um H, né? Ou de um X, né? Para fixar nessa posição e induzindo a artrodese, então. Atualmente existem esses cabos em titânio, que já vêm, inclusive, dobrados e com a ponta romba. A vantagem é que tem uma facilidade para você fazer a fixação, o amarrilho depois. Mas continua precisando colocar o fragmento ósseo entre as duas lâminas. Vocês veem que aqui foi passado por baixo da lâmina de C2. Então, você passa embaixo da lâmina de C2, passa embaixo da lâmina de C1, e aí tem essa trava, essa ferramenta aqui, que produz essa travinha aqui. São mais caros do que os cabos de aço, mas tem a vantagem de que você pode fazer ressonância. Os cabos de aço dão muita alteração, muito artefato, e aí você tem uma imagem muito ruim no pós-operatório, se você quiser fazer uma ressonância pós-operatória. A fixação C1 C2 com parafusos transarticulares, também para instabilidade C1 C2, e é muito utilizado nas fraturas de C1. Também é uma fixação rígida, não necessita das lâminas íntegras. Então, aquele paciente que você não consegue passar o amarrilho, elas facilitam bastante, e às vezes você combina com amarrilho também. É uma técnica um pouco mais cara, tá? Porque utiliza 2 arcos, todo aquele mesmo problema da fixação anterior. Muitas vezes, quando você vai chegar bem na lateral, tem um sangramento venoso abundante, existe o risco de lesão vascular, porque você está passando muito próximo da artéria vertebral, e às vezes algumas anomalias anatômicas, como uma massa de C1, por exemplo, muito pequena, muito estreita, acabam impossibilitando o procedimento. Então, você vem por trás, do mesmo jeito que faria o amarrilho, só que você vem bem mais lateral, e aí é que está o risco, porque você vê que a vertebral está aqui, né? A artéria vertebral está nessa posição. E você acha a massa lateral de C2, e no centro dela, você passa de cada lado um parafuso atravessando aqui a superfície articular entre C1 e C2. Também tem que raspar essa região, retirar toda a cartilagem
das superfícies articulares, né? E depois, no final, você passa os parafusos. No final, você pode ainda, se tiver as lâminas íntegras, ajudar essa fixação com um amarrilho. Sempre colocando algum fragmento de osso no meio aí para induzir a artrodese. Fixação de C2 com parafusos pediculares. Ela é muito útil, principalmente na fratura de Henneman. Não sei se o Vinícius já falou isso para vocês, mas provavelmente, se vocês ainda não tiveram aula sobre isso, vocês vão ter. A fratura de Henneman, a fratura do enforcado, ela é típica fratura do pedículo de C2. Alguns autores dizem que C2 não tem pedículo, tem pars articulares. Mas funciona como um pedículo, do ponto de vista de fixação, do ponto de vista cirúrgico, funciona como um pedículo. Elas são úteis na fratura de Henneman, fratura de C2. Algumas fraturas mais graves, elas precisam colocar, a gente precisa colocar um parafuso em C3 também. É uma fixação muito rígida, ela não restringe a mobilidade, porque também não é uma artrodese, ela é uma osteossíntese, quando você faz puramente C2. Você não precisa colocar um parafuso em C3, ela não vai induzir artrodese, vai induzir osteossíntese. Então, preserva a mobilidade do pescoço. Técnica um pouco mais cara, e o grande problema são os riscos vasculares aqui, novamente, porque você está muito próximo à vertebral. Então, a mesma coisa, você vem por trás, acha as massas laterais de C2 e muito cuidado com a vertebral, que vocês podem ver que ela está muito próxima aqui. Ela está, às vezes, a 3 milímetros, 4 milímetros da massa lateral. E você tem que fazer uma angulação confluente. Então, você tem que achar, geralmente, um ângulo de 10 a 15 graus, passar pelo meio da massa lateral de C2. Então, esse trajeto é o mais complexo. E você é um pouco mais difícil de você ter certeza que você está fazendo o trajeto correto. Uma dica é você descolar a dura mater aqui em volta, então com um estilete, com um dissector, você separa a dura mater aqui, pálpebra, né? Você vai palpando a parte anterior do canal. E você, usando esse dissector, você consegue achar a direção que tem que ir a broca para você passar o parafuso. Então, vocês imaginem aqui, tem uma fratura nessa região, você passa o parafuso nessa direção, tá? Pelo pedículo, e você traz ele no lugar. Então, você imagina aqui, ó, uma fratura de Henneman, você tem um gap importante, né, um espaço importante aqui, C2 luxado em relação a C3, nós passamos os parafusos nessa direção. Então, olha, o canal da vertebral está aqui, nesse caso, e está aqui do outro lado. Olha onde nós passamos o parafuso. Então, é muito arriscado, é muito próximo mesmo. E aqui você tem o resultado final. Esse já é um caso mais grave, um caso que tinha uma mobilidade muito grande, nós optamos por fazer também o parafuso em C3. Tá? Para vocês terem uma ideia, essa imagem aqui é da época que a gente fazia isso com uma plaquinha que chamava terço de cana, uma plaquinha que o pessoal da ortopedia utilizava e acho que ainda usa para operar falange. E isso foi uma adaptação que nós fizemos, nós vimos isso em Filadélfia em 94 e passamos a utilizar aqui em Ribeirão também, uma adaptação com essa plaquinha terço de cana. Você vê que ela é um pouquinho, é uma canaleta quase. E aqui eu sempre gosto de lembrar os residentes, não só do HC, mas de outros lugares que a gente vai, sempre procurem trabalhos do lugar que está sendo a sua formação. E esse é um trabalho que nós publicamos em 2004, no HC, com alguns pacientes que nós fizemos esse tipo de cirurgia, especificamente para Henneman Fracture. E esse trabalho, até hoje, apesar dele já ter mais de 15 anos de publicação, até hoje ele é citado em trabalhos sobre
fraturas da coluna cervical alta. A última contagem que nós fizemos, ele já estava com 185 citações. O pessoal da All Spine sempre cita esse trabalho, tanto aqui no Brasil como fora. Então, sugiro que vocês anotem e procurem. Ele está numa revista nacional, no Arquivo Brasileiro de Neuropsiquiatria. Então, eu sugiro que vocês deem uma lida, para vocês veem, é uma produção do nosso serviço. Tá? Fixação de C2 com parafusos pediculares e parafusos de massa lateral em C1. Essa é uma outra situação quando você tem uma instabilidade C1 e C2. Existe uma patologia que chama-se subluxação de C1, em que C1 roda em relação a C2. Geralmente, a maior parte das vezes, é de causa infecciosa. E a gente fica numa situação meio... numa sinuca de bico para tentar resolver o problema. Porque muitas vezes a fixação só com colar não resolve. Então, a vantagem é que é uma fixação rígida, não necessita imobilização, uma vez que deu certo a cirurgia, que ficou firme, você não precisa colocar colar, mas tem todos os problemas da fixação de C2 também. Mesma coisa você passa parafuso em C1, então aí você não tem corpo, você só tem duas massas laterais grandes em C2, em C1, perdão, tá? E você passa o parafuso pedicular de C2. E você une esses dois. Então, aqui é passando em C2 e aqui em C1. E você une. Então, hoje já evoluiu muito, vocês têm essas plaquinhas, esses parafusos que a gente chama de poliaxial, ele parece um diapasão e movimenta essas cabeças. Nós conseguimos amarrar isso aqui. Então, quando vocês veem o Vinícius fazendo as suas artrodeses lombares ou cervicais, vocês veem essas plaquinhas, nossa, coisinha ficou fácil, né? Mas é que isso vem de uma evolução que nós passamos pelas plaquinhas de terço de cana para chegar no que a indústria hoje chama de parafusos poliaxiais. Tá? Vocês vão ver que vai ter inúmeras marcas, várias indústrias fornecem isso para vocês. Então, esse aqui é um caso de uma rotação, né? Com uma subluxação de C1 sobre C2, e nós fizemos esse tipo de fixação. Tá? Teve uma boa resposta, 3 meses depois estava totalmente fundido C1 sobre C2. Fixação anterior. Fixação anterior provavelmente é 80% do que vocês vão ver na carreira de vocês, tá? Na coluna cervical. Então, é a artrodese anterior, que a gente costumou chamar de artrodese anterior. Elas são úteis em luxações C3, C4, em fraturas de corpo vertebral, metástases comprometendo o corpo vertebral. É uma fixação rígida. Quando fica bem feita, quando fica firme, não precisa de colar cervical no pós-operatório. E aí você tem um problema, é uma controvérsia. Se tiver uma redução da luxação, no caso de trauma, você pode partir direto para a fixação anterior. Se tiver luxado e você não conseguiu reduzir antes da cirurgia, alguns autores acham que a gente deve fazer a fixação posterior primeiro para fazer depois a fixação anterior. Nós fizemos um levantamento em 2015, na época nós tínhamos mais ou menos 45 casos, 48 casos de fixação anterior por fratura, única e exclusivamente por fratura, por luxação, perdão, sem fratura, apenas luxação. E a gente descobriu que não precisou nenhum fazer a via posterior, porque ou reduzia no pré-operatório, com uma tração, ou reduzia durante o posicionamento cirúrgico. Então, muitas vezes você tem uma luxação que não reduz no pré-operatório, você leva para a cirurgia, você anestesia o paciente, você simplesmente posicionou o paciente em decúbito dorsal com uma discreta hiperextensão, ela reduz. Mas em algumas situações você pode precisar fazer a via posterior primeiro para depois fazer a via anterior, ou como o Danilo lembrou bem o Danilo acho que está aí na reunião, eu vi o nome dele. Ele lembrou bem no nosso encontro de discípulos, eu chamava isso na residência de frango assado. Então, você vai virando o paciente várias vezes. Né? Abre posterior, reduz, vira anterior, fixa, vira posterior e fixa.
É uma fixação rígida também, e o risco maior é o risco vascular ou neural. E às vezes essa situação já aconteceu, o trauma já é extremamente grave, então o paciente já está sequelado. Nós começamos fazendo sempre a via anterior. No início a gente fazia uma longitudinal, hoje nós fazemos transversal, a gente escolhe uma prega do pescoço, uma prega de pele, prega cutânea, e aproveita essa prega para fazer uma incisão em colar. É claro, usando a escopia, novamente aquele problema de você tem que planejar os seus movimentos no momento do posicionamento, você tem que tirar o queixo da frente, você tem que esticar os ombros, muito cuidado para você não, teu posicionamento não atrapalhar a tua visibilidade. Tá? Existe um detalhe também, vocês vão ver que geralmente os ortopedistas vêm pela esquerda e os neurocirurgiões pela direita. Tá? Isso é uma coisa antiga, porque os ortopedistas sempre tiveram muito medo da lesão do nervo recorrente, que deixa o paciente rouco por paralisia da corda vocal. E o neurocirurgião tinha muito medo de produzir um problema vascular na carótida, ter que ligar a carótida, e aí você teria um AVC. Se tivesse à esquerda, seria um AVC à esquerda, com consequências mais graves para o paciente. Hoje, o que está acontecendo? Geralmente, deixa-se a critério do cirurgião, da experiência dele, fazer do lado que ele acha melhor. Os cirurgiões destros costumam fazer à direita e os cirurgiões sinistros costumam fazer à esquerda. Tá? É uma dica que a gente dá mais para ficar numa posição mais adequada e mais fácil de você manipular o instrumental. A hora que você vai descolando, você descola boa parte dessas estruturas, você descola com o dedo ou com um instrumento rombo, e você chega na face anterior da coluna. E aí aparece esse parzinho de músculos aqui, que eu chamo de músculo do chefe, músculo Colli. Tá? Você separa esses músculos, abre o ligamento anterior e cai no disco. E aí você cureta, você retira todo o disco. No caso da luxação, geralmente ele está lesado, ele já está fragmentado. Nós utilizamos muito esse afaciador de Caspar, em que você fixa os dois corpos que você vai mexer e consegue afastar, aumentando a amplitude desse espaço. Isso vai ser útil, porque depois nós vamos colocar alguma coisa aqui no meio. Aqui nessa representação está um fragmento de osso, um enxerto ósseo. Tá? Você tendo um espaço maior, a hora que você solta o Caspar, o próprio conjunto ligamentar vai pressionar esse fragmento e vai deixar ele mais fixo. Tá? Outro detalhe, o Caspar aqui está representado, esse é um desenho de um livro da AO. Eu não gosto de colocar o Caspar nessa posição, nessa angulação em relação ao corpo vertebral. Eu prefiro colocar o Caspar mais reto, em relação ao platô da vértebra. Tá? Eu uso o platô para botar ele paralelo ao platô. Por quê? Principalmente nas luxações, você consegue forçar o Caspar a ficar paralelo, e aí você reduz a luxação. Depois de tudo limpo ali, você coloca, então, o fragmento. Hoje nós temos o que a gente chama de cage. Então, aqui foi uma luxação. Colocamos um cagezinho de titânio e uma plaquinha cervical anterior, que eu já vou explicar para vocês a técnica também. Então, nós aqui associamos, na verdade, duas técnicas. E aqui a gente colocou um fragmento de osso. Tá? Vocês vão ver que hoje vocês têm muitas opções desse cage. Qual que é a vantagem de você usar esse material? Aqui é um cage em pique, que é usado com uma placa anterior. Esse é um cage em pique também. Pique é um plástico, né? Polímero de plástico. Esse cage aqui tem parafusos. Então, se você coloca ele no local e atravessa os parafusos, você não precisa colocar a placa anterior. Esse outro tem essas
barbataninhas, e vai assim. Você tem placas cage ou cage placas, que já são um conjunto único. Qual que é a vantagem de você ter o cage? Você não precisa abrir a crista ilíaca do paciente. Você não retira mais osso da crista ilíaca. Você retira osso ali da própria cureta, do próprio corpo vertebral, ou coloca, atualmente tem uns substitutos, que é hidroxiapatita, que é cálcio puro praticamente, você coloca dentro dessas cavidades, né, que ele tem, e você não precisa fazer uma segunda cirurgia para retirar o enxerto. Quando a gente fazia rotineiramente essa retirada de enxerto, muitos pacientes reclamavam mais do local da retirada do enxerto do que da própria cirurgia. A corpectomia. A corpectomia é o mesmo princípio, só que você vai retirar o corpo vertebral. E é muito útil, por exemplo, em metástases, tá? Ou fraturas cominutivas do corpo vertebral. A incisão é a mesma, tá? Você pode fazer uma incisão longitudinal, às vezes você tem que tirar 2, 3 corpos, então fica difícil fazer só por uma via, por uma incisão em arco, mas a grande maioria das vezes a gente utiliza a mesma incisão em arco numa prega cutânea. Com um drill você retira o corpo vertebral, você cureta os dois corpos, os dois discos, de cima e de baixo, você vai retirando isso. E aí você tem duas opções, ou retira um fragmento da crista ilíaca, que pode já ter o formato da vértebra que você quer substituir, ou também, vocês vão ver, tem o queijezinho, o bob, que a gente chama, que é um queijo maior. Você substitui, tá? Pode usar o caspar do mesmo jeito, e depois você coloca a placa fixando as duas vértebras de cima e de baixo, com o substituto no meio. Você tem queijes desse modelo aqui, que são em titânio. Aqui, por exemplo, é uma fratura, nós retiramos o corpo vertebral e substituímos por um queijezinho cheio de titânio. E aí é a mesma coisa que eu falei anteriormente, vocês vão ter 50 mil possibilidades de placas e de queijes, tá? Ou bobs. Nós começamos sempre, no início a gente utilizava esse tipo de queijo, quer dizer, você tinha vários tamanhos e você escolhia na hora ali, e agora existem os expansíveis, tá? Que eles são fechados, são de um tamanho, você coloca lá na posição e vai abrindo até conseguir a altura que você gostaria. E existem alguns que já vêm com condições de você passar o parafuso numa peça única, né? Diminuindo a quantidade de próteses, digamos assim. E a outra opção que a gente tem é a fixação posterior, com chamados parafusos de massa lateral. É uma técnica, geralmente o cirurgião gosta muito de fazer, ela exige conhecimento anatômico, exige prática de mexer com as órteses, as próteses, é uma fixação firme, e ela tem uma vantagem que você pode, por exemplo, numa fratura baixa, você pode unir com uma fixação torácica, ou unir com uma fixação com aquelas outras fixações que nós pusemos em C1 ou C2. Então, ela é muito versátil, muito prática. Você pode unir 2 vértebras, você pode unir 7 vértebras. A grande desvantagem é a posição, porque é em decúbito ventral, e o custo. Normalmente, eles são caros. E dependendo dos detalhes cirúrgicos e das condições clínicas do paciente, você pode ter, esses parafusos podem se soltar, e aí você tem que reabordar, você tem que mudar a estratégia, tem que estender, às vezes, essa artrodese. Existem 2 técnicas, na verdade, existem pelo menos 6 técnicas conhecidas, mas as 2 principais, as 2 que ganharam corpo, ganharam conhecimento aí na prática, a de Roy Camille, que foi um dos primeiros cirurgiões a utilizar esse tipo de parafuso, e a de Magel. Nós utilizamos a de Magel. Qual que é a diferença entre as duas? Roy Camille, você divide a massa lateral, então você vai bem lateral na coluna cervical, expõe as massas laterais de toda a coluna, divide a massa lateral
1/3 para cima, 2/3 para baixo, e longitudinalmente na metade da massa, e começa o seu ponto de inserção ali. Depois, você angula no plano axial 10 graus. Então, praticamente, você vai reto em direção ao foramen. E no plano sagital, você vai paralelo ao solo. Essa técnica foi a primeira desenvolvida, ela tem a grande desvantagem primeiro que você pode lesar ou o nervo, dependendo aonde você for, ou a vertebral. E eu garanto que vocês não vão gostar de ver uma vertebral sangrando, tá? Então, o Magel, ele usou essa técnica e modificou do jeito dele. Ele entra, e é o que nós fazemos atualmente, ele entra no quarto medial e superior da vértebra. Na prática, isso praticamente quer dizer no meio da massa lateral. Tá? Angula mais, angula 25 graus, e aí o que você tem? O seu instrumental vai bater na apófise espinhosa. Então, você usa ela como limite. Tá? Você dá 25 graus a hora que você bate com a sua chave, a sua broca, o seu drill na apófise espinhosa. Então, com isso, você já está fugindo da vertebral e está fugindo do foramen. E você angula para cima, paralela às superfícies articulares. Com isso, você tem uma quantidade maior de osso que o parafuso está fixando. Você colocar um parafuso maior, né? Você consegue aumentar a área de fricção, de atrito desse parafuso. Aqui é a mesma coisa, e depois, aqui no caso das plaquinhas, lembra que eu falei do terço de cana? A mesma coisa, tá vendo? Você une as plaquinhas. Ou então, hoje, os parafusos de massa lateral, que é o que a gente mais usa, com os parafusos axiais, tá? Então, você bota todos os parafusos, depois essas cabeças elas se adaptam à posição da haste que você vai colocar. Né? No final, você coloca uma hastezinha transversal, nem sempre é necessário, nem sempre você consegue, mas isso transforma a estrutura de duas hastes paralelas numa haste, numa peça única, né? Numa estrutura única bem rígida. Então, aqui você tinha uma luxação, né? Com uma cifose cervical importante, e aqui foi corrigido com parafusos de pediculares de C2 e parafusos de massa lateral em C3 e em C4. E ainda fizemos um amarrilho também. Né? E aí você pode, dependendo da situação, juntar mesclar as suas técnicas, né? Então, aqui você vê que retiramos 2 corpos vertebrais, substituímos os corpos vertebrais por um daqueles queixos expansivos, cheio de fragmento ósseo, e uma placa lateral, uma placa anterior longa. Tá? Como consideramos que isso era instável, nós ainda fizemos uma fixação de C3, C4, C5, C6 e C7 com parafusos de massa lateral, T1 e T2 com parafusos pediculares torácicos. Então, ela te dá essa versatilidade, essas técnicas. Aqui um quadro de mielopatia espondilótica grave, com múltiplos níveis de compressão e que precisava de uma descompressão tanto posterior como anterior. Novamente, retiramos 3 corpos vertebrais, fixamos, colocamos o cilindro, embaixo foi colocado, nesse nível aqui, apenas um cage, depois lá atrás, T2, C4, C5, C6, C7, T1 e T2. Em C3 não foi colocado nada porque a massa lateral era muito pequena. Isso é outra situação que vocês precisam pensar. Muitas vezes vocês planejam a cirurgia para encerrar, por exemplo, massa lateral em C4. Só que você chega e vê que C4 não sustenta o teu parafuso. Não vai conseguir segurar o parafuso.
então você desce um nível a mais, ou dois, para conseguir dar uma rigidez nessa estrutura. Por último, a fixação cervical também é uma opção em situações graves, principalmente da transição crânio-cervical. Então, vocês imaginem o tratamento da invaginação basilar. O odontoide, muitas vezes, está dentro do... Deixa eu passar aqui. Opa. Quer dizer, o odontoide está dentro da fossa posterior do paciente, olha só, comprimindo o tronco. Então, temos que retirar esse odontoide da posição e, para isso, você vai causar uma instabilidade muito grave. Então, nós fazemos a chamada fixação occipito-cervical. Lembrar dos seios cranianos, você não pode meter um parafuso dentro do seio, embora isso às vezes aconteça, e você precisa ir a 2/3 da fossa posterior. Então, toda aquela área que você está vendo aqui, você precisa parar mais ou menos nessa posição. Essa é a posição ideal. Muitas vezes a gente coloca a placa aqui ou aqui, mas não é o ideal. Por quê? Porque aqui o osso é muito fino. Então, quando você consegue colocar 2/3 entre a linha média e o mastoide, você consegue uma fixação mais firme. Então, você novamente faz passagem de parafuso na massa lateral de C1, ou, como no caso está exemplificado aqui, faz um amarrilho. Tá? E tem essas plaquinhas próprias para isso, que elas se fixam no occipital e se fixam num parafuso de massa lateral ou de pedículo de C2 com parafusos poliaxiais. Essa é a situação. Aqui nós optamos por fazer próximo à linha média. Esse aqui foi um paciente que nós retiramos o odontoide. Olha lá, o odontoide foi totalmente retirado. E aí nós colocamos, você vê como nesse caso aqui prático, está mais lateral a fixação. O que acontecia antes da gente desenvolver a passagem do parafuso em C2? A gente descia mais, C4, C5. Quando começamos a fazer a parafuso pedicular de C2, no início, por causa das fraturas de enforcado, passamos a fazer a fixação de C2 também. E aí nós conseguimos reduzir, subir a fixação. Alguns detalhes importantes. Esse parafuso aqui, idealmente, tem que ser bicortical. Então, ele tem que passar pela cortical externa do osso occipital e tem que atingir a tábua interna. De preferência, sem furadura máter, é óbvio. Tá? Às vezes, sai líquido. E aí, no início, a gente ficava mais apavorado, mas passamos a colocar o parafuso do mesmo modo, o parafuso tampou a fístula. Nós nunca tivemos fístula por causa de parafuso dentro da fossa posterior. Nós já vimos, sim, graças a Deus não foi com a gente, um parafuso muito longo que produziu uma hemorragia intracerebral. O Vinícius deve lembrar desse caso, foi de um outro colega. Ficou-se na dúvida se teria sido isso ou não, mas aparentemente foi isso, produziu um hematoma de fossa posterior, porque o parafuso estava dentro do hematoma. Eu creio que é isso. Eu gostaria de lembrar a vocês que